Saudações, vidreiras! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Você está na sexta aula do treinamento de aperfeiçoamento para vidraceiros e o assunto hoje é garagens e adegas. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro e nós estamos valorizando o vidraceiro e expandindo o mercado. Na última aula, na quinta aula, nós falamos sobre as áreas externas e os jardins. Então, para que a gente possa dar continuidade nesse ambiente externo, eu queria falar para você, nesse exato momento, sobre as garagens. Você pode não perceber, mas a garagem também é um ambiente onde pode-se oferecer vidros, onde você pode levar as suas soluções envidraçadas. Faça uma análise aí dos tipos de garagem que você conhece, que você já viu. Então, olha só, vamos pensar o seguinte. Atualmente, as garagens, ela tem a função de guardar carros, motos, bicicletas. Mas se a gente parar para pensar, você vai perceber que a garagem é muito mais do que isso. Por exemplo, existe um termo muito utilizado, bandas de garagens, ou seja, muitos jovens na década de 80, 90 e até dessa nossa época aí, eles utilizam a garagem como um estúdio musical. Mas a garagem, ela tem muitas outras funções ainda. Ela pode ser, por exemplo, utilizada como o lugar das ferramentas, ela pode ser utilizada como um brinquedoteca para as crianças, ela pode ser utilizada como ateliê e ela pode ser utilizada também como barzinhos e adegas. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que sábado é dia de lavar carro, então sábado parece que ele tira o dia inteiro só para cuidar do carro dele. Então ele acorda de manhã, ele faz aquela lavagem caprichada, tira os tapetes, coisa e tal, e logo bem próximo, assim, um pouquinho depois do almoço ele já terminou, e é onde chega a rapaziada, e ali ele fica com o seu carro limpinho, coloca um sonzinho e o pessoal fica curtindo ali pro lado de fora. Então, a garagem dele, o sabadão dele é mais do que somente lavar o carro. Ele faz a lavagem do carro e já é rotineiro que os seus amigos venham, então eles ligam um sonzão lá e ficam ali curtindo e queimando uma carninha. Então, a garagem dele tem frigobar, tem churrasqueira, então já se tornou ali um point, é quase que um barzinho. Mas vamos pensar o seguinte, atualmente, dependendo do tipo de carro que as pessoas têm, as garagens podem se tornar outras, podem aderir outras funções. Por exemplo, tem um condomínio fechado aqui da minha cidade, onde o proprietário de uma certa residência, ele é um colecionador de carros e a garagem dele praticamente é uma vitrine, onde eles põem lá as suas máquinas, os seus possantes e todo mundo que passa na rua fica admirando ali os seus carros. Então, olha só como a garagem é muito mais que um ambiente somente para guardar carro. E nós conseguimos oferecer para o nosso cliente várias opções. E para iniciar esse treinamento, o primeiro item que eu quero te mostrar que dá para ser utilizado nas garagens são as divisórias de vidro. E como eu disse, desse meu conhecido, desse cara que tem uma casa aí no condomínio fechado e faz coleção de carros, nada melhor do que, se ele quiser expor os seus carros, colocar aí um vidro, um vidro como uma parede de vidro. E aí, um detalhe que até eu até orientei ele uma certa época, eu falei assim, cara, é o seguinte, você tem esse vidro aí na frente da sua garagem, certo? Só que esse vidro, ele tinha um vidro incolor lá. Ele tinha um vidrão incolor. Eu falei, se você deixar esse carro por muito tempo de frente com esse vidro incolor, tomando sol diariamente, o sol ele pode desbotar o seu carro. Você pode ficar o carro aí, você pode ter um carro com uma tonalidade opaca. Então,
eu sugeri para que ele colocasse um vidro de controle solar. Lembra na última aula que eu te falei sobre os pergolados, que de repente dá para a gente utilizar o vidro aí de controle solar, mesmo sendo quase que incolor? Então, nesse caso também se aplica. De repente você pode dar uma ideia no seu cliente de, mesmo que ele tenha uma vitrine, né? A gente conhece aí várias pessoas que expõem seus carros nas garagens. Então, oriente o seu cliente, uma dica que dá para você dar para ele, que vai ser benéfico para ele, coloque um vidro de controle solar. Mesmo que esse vidro seja o vidro Habitat, por exemplo, neutro, o incolor neutro, que praticamente ele não tem ali uma tonalidade, né? Ele é incolor mesmo, ele tem um pouquinho, um tonzinho prateado, mas é muito pouco, é quase imperceptível. Então, dá para o cliente continuar expondo o carro dele, porém, ele vai ter uma proteção aí a mais na pintura do carro. Quanto custa para pintar um carro hoje? Quanto custa para pintar uma Brasília hoje, né? Então, imagine um carro aí, né? Uma Ferrari, um carro mais valoroso. Tem pessoas, né? E o brasileiro é muito assim. O brasileiro, ele é apaixonado por carros. Algum tempo atrás, eu estive numa região de São Paulo, no Capão Redondo. E lá era uma baita de uma comunidade muito grande, coisa e tal. E eu fiquei impressionado de ver, né, como lá é um bairro de periferia, mas os carros que eu via na rua era coisa impressionante. Eu cheguei a ver lowrider na rua lá. Então, olha pra você ver. E aí eu conversando com um amigo meu que é do Capão, ele falou assim: Gabriel, é o seguinte, cara, aqui muitas vezes o cara mora em um barraquinho, velho, mas o carro do cara é o carro, entendeu? Então, assim, muitas vezes o cara deixa de melhorar a casa para que ele possa ter um carro top. Então, olha só, isso a gente falando de um bairro periférico do Capão, lá tem uns parceiros meus que moram lá. Agora, imagine, por exemplo, para esses caras mais abonados que têm o carro como um troféu. Por exemplo, saiu há algum tempo atrás, eu não me lembro qual foi a edição da Casa Cor, onde foi montada uma garagem e assim, e praticamente o carro, e já não é a primeira vez que eu vejo isso. A parede onde se guarda o carro, ali tem a garagem, então tem uma parede. Essa parede que fica, que divide a garagem da sala, ela é de vidro. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas são tão apegadas com o carro que elas querem ficar, que parece que admirando o carro ali. Dá uma olhada nessa imagem. Então aí você pode perceber que o cliente, né, praticamente o carro fica dentro da casa dele, né? Ele tem uma garagem, mas a garagem é toda vidraçada e ele também utilizou aí uma parede de vidro com persianas. Então pode ser que quando ele enjoe do carro, quando ele tem que fazer alguma manutenção no carro, ou sei lá, ele utiliza ali as persianas. Uma outra finalidade das garagens, né, é guardar a nossa história. Muitas vezes, tudo aquilo que a gente não quer, ou que a gente, assim, não cabe dentro da nossa casa, mas a gente não quer se desfazer, a gente põe para a garagem. Então a garagem, muitas vezes, contém objetos sentimentais pra gente, né? Muitas vezes aquele objeto que a sua esposa não quer mais ver, é aquele negócio que ela acha que ficou velho, que não tem nada a ver, que faz parte da sua adolescência, ou de uma época que ela não quer mais lembrar, você leva para a garagem. E as molduras também podem ser um grande aliado, porque você pode oferecer para o seu cliente dele emoldurar aquelas fotos de quando ele era jovem, de quando ele ia para a praia com a galera, quando ele andava de motoca com a galera, andava de skate, coisa e tal. Então olha só, de repente você chega no seu cliente não está nem pensando naquelas fotos, mas você fala: pô, cliente, cara, e aí, como é que foi a sua juventude? O que você fez? Ele vai começar a falar. Pô, mas e aí, você tem fotos? O que você acha de colocar as fotos contando, por exemplo, a história da sua vida, né, pô? Isso é muito legal. Então, assim, vai muito da criatividade. Vamos lá, então. Vamos pensar o seguinte. Imagine que você, por algum motivo, está numa ilha deserta. Uma ilha deserta, deserta mesmo. Não tem nenhuma pessoa. E aí tem uns bichos lá para você caçar, tem uma aguinha para você tomar, mas ela é deserta e você vai ter que sobreviver ali um bom tempo. E aí você vasculhando aquela ilha, de repente você acha ali uma caixa de diamantes, né, diamantes de cortar vidro, e dentro de um lugar ali específico você encontra ali 40 colares de vidro, com várias chapas distintas, espelho, vidro incolor, vidro fumê, vidro refletivo e tal. Garanto que com o passar do tempo você iria desenvolver várias finalidades para aquele vidro, você concorda comigo? Ou para aqueles vidros. Então eu acho que você com certeza ia ficar pensando: poxa, isso aqui eu posso fazer de vidro, isso aqui eu posso fazer de vidro. E
O vidro ele te proporciona de fato isso hoje. Não precisa você estar numa ilha deserta para você explorar o vidro. Hoje a gente já sabe que o vidro é um dos materiais mais tecnológicos e um dos materiais mais versáteis que existem no mundo, não é no Brasil. Então, muitas vezes a gente tem que mudar o filtro, porque assim, o que eu vejo da maioria dos vidraceiros é: Gabriel, isso não vende na minha cidade. Ah, legal, por que não vende na sua cidade? Porque isso é caro, porque a minha cidade é pequena, porque na minha cidade o povo é meio cabeça de bagre. Isso a gente ouve o pessoal falando direto. Eu falo, cara, mas se você não oferece, as pessoas não vão ter desejo por aquilo. Então, nós temos que mudar o filtro. E isso, eu digo que não é meu não, sabe? Não é assim uma coisa, nossa, o Gabriel que teve esse insight. Não, eu vi isso acontecer. Eu vi vendedores do qual eu trabalhei, o cara tirar leite de pedra, o cara de repente ter uma sacada, observar o dia a dia do cliente e falar, pô, cara, você pratica esporte, pô, o que você acha de fazer tal coisa de vidro? Olha que legal, cara. Então, voltando ao assunto moldura, muitas vezes o cara não está nem pensando naquelas fotos da antiguidade, daquelas fotos da adolescência dele, mas você pode resgatar isso. Que tal fazer um painel com as fotos do seu passado? Pô, sua história é legal pra caramba, sua história merecia um livro, cara, então vamos fazer um painel aí com vidro e moldura. Olha só. Então, é isso que muitas vezes a gente tem que fazer. Nós temos que criar o desejo de compra. Nós temos que criar a oportunidade de compra. E o produto que nós trabalhamos, no caso, o vidro, ele nos proporciona isso muito facilmente. Hoje, você faz qualquer coisa com vidro. Bom, ainda dentro desse contexto de garagem, né, um fato bem interessante, como eu disse, nós brasileiros somos apaixonados por carros. Então, de repente, o cara tem aquela garagem, aquele carro que ele tanto adora. Que tal você oferecer para ele uma mesa temática? Por exemplo, uma mesa que tem ali uma parte do motor de um carro, por exemplo, uma parte de um V8. Olha só. Como eu falei, né, muitas vezes a gente tem algumas paixões, algumas coisas que nós temos assim, que a nossa esposa pode não entender aquilo que nós gostamos e não quer que a gente deixe aquilo dentro da nossa casa. Então, o que você pode fazer? De repente, se você gosta muito de carros e você tem uma coleção de carros, ou uma coleção de camisa de times, ou várias coleções, ou coleção de ferramenta, ou você gosta, por exemplo, de ter as suas ferramentas bem interessantes lá na sua garagem, você pode também fazer um expositor para o seu cliente. Bom, e um outro detalhe que eu já mostrei para você, né, na última aula, são os portões de vidro. Lembra que eu falei para você do esquema da vitrine? Muitas vezes o cliente ele quer expor seu carro e nem por esse motivo, muitas vezes o cliente precisa realmente do portão de vidro, do muro de vidro, para de fato ter a transparência, ter a visão panorâmica ali, tanto de quem está fora quanto de quem está dentro. Na última aula, né, na quinta aula, onde nós falamos sobre áreas externas, jardins, eu citei um detalhe do pergolado. Falei para você, né, que muitas vezes nós, como vidraceiros, a gente acaba por ignorância ou por querer fazer algo mais barato, a gente acaba prejudicando a vida do nosso cliente. Então eu acabei de falar para você que eu sugeri para um conhecido, na verdade nem é meu amigo, é mais um conhecido mesmo, que ele utilizasse na vitrine, né, no portão de vidro dele lá, no muro de vidro que ele tem, um vidro de controle solar. Por quê? Porque ele expõe carros ali. E olha só o que, até um paralelo aí, eu vejo também muitas pessoas fazendo isso, né? Por exemplo, colocando coberturas nas garagens com vidro incolor. E aí o que acontece? Queima toda a pintura do carro do cara. Então pensa bem, pensa comigo. Vamos supor que você vai fazer uma cobertura de vidro e o seu cliente fala assim, Gabriel, eu quero o vidro mais barato que tem. Aí você fala assim, cara, olha só, vamos pensar o seguinte. Você sabe que se eu colocar um vidro incolor, você tem a incidência de raios UVs em dias de sol. Quanto custa? E assim, se você sabe disso, se você deixar o seu carro no sol direto, ele desbota a pintura, né? Isso por incidência dos raios ultravioletas. Então, cara, por que a gente não coloca aí um vidro de controle solar? Por exemplo, quanto custa para você pintar esse carro novamente? Olha só, seu carro vai ficar desvalorizado, você vai pintar o seu carro, já você sabe que não fica do mesmo jeito.
E um detalhe que eu tenho percebido atualmente é muitos clientes não colocam vidro em suas coberturas em garagens justamente porque sabem que o vidro desbota o carro. Quer dizer, o vidro não, né? Que o sol desbota o carro. Ou seja, se você tem um vidro incolor, acaba desbotando o carro. Porque a maioria dos clientes não se atentam que existe vidro que é transparente, que vai iluminar ali a garagem dele, a cobertura, porém não deixa com que os raios ultravioletas atinjam o carro, principalmente se esse vidro for laminado com polivinil butiral, que é o famoso PVB. Mas o que eu tenho visto aí, tem muita gente aplicando vidro temperado, que no caso não tem esse recurso, nas coberturas. Aí você coloca um vidro que, além de estar, entre aspas, fora de norma, né, para coberturas, você ainda acaba danificando, ajudando, né, contribuindo para um dano do seu cliente, no caso, a pintura do carro dele. Então olha só, isso é uma questão de se atentar. Uma outra alternativa também que nós temos, e eu já vi, né, um fato desse, são os pisos de vidro em garagens. Isso é muito legal, principalmente naquelas casas, né, naquelas residências onde os clientes são mais abonados. Isso é muito legal. Bom, então com essa imagem me inspirou a fazer esses dois episódios juntos, porque olha só que interessante, como eu disse, né, as garagens elas acabam se transformando em vários ambientes, né, em ambientes temáticos. E hoje, atualmente, nós temos percebido aí, existe uma grande tendência na questão da moda do vinho, e eu digo moda porque muitos nem são tão consumidores assim, vai mais porque acaba sendo moda. E um outro fator muito importante também que é recente são as cervejas artesanais. Então, olha só, nós também podemos nadar, né, surfar essa onda que está acontecendo, que é a onda das cervejas artesanais. Eu tenho vários amigos, vários conhecidos também, que agora entraram nesse negócio de cerveja artesanal, que não quer mais tomar a cerveja aí né, as cervejas tradicionais aí. E o que eu percebo, né, você pode ver, por exemplo, nas fotinhas do WhatsApp, por exemplo, dos grupos do WhatsApp, é que, principalmente os homens, eles gostam de ostentar aquilo que eles têm. Então o cara não sabe tomar o Jack Daniel dele lá de boa. Ele tem que tomar e tirar a foto e mostrar para toda a galera que ele tá tomando o Jack Daniel dele lá, né? Então, vamos aproveitar isso. Por que não? Já que o cara quer ostentar as bebidas dele, vamos ajudar ele a ostentar. Vamos ajudar ele a ostentar a bebida e também vamos ajudar ele a conservar as bebidas dele, que são caríssimas. Então, o assunto de agora são adegas. Olha só, para os clientes que são ostentadores, que querem realmente mostrar para os seus visitantes que tem uma adega farta, isso é muito legal. Porque assim, você sabe que os degustadores de vinho, né, e agora de cerveja artesanal, não basta só o cara beber e tirar foto, o cara também tem que guardar, né, como se fosse uma disputa. Então ele tem que guardar algum item para provar que ele já tomou aquela cerveja, que ele já tomou aquele vinho, que ele já tomou aquela marca, e não basta só a qualidade, né? Tem que ser também a questão quantitativa, ele tem que mostrar que ele já tomou 1 milhão de cerveja, 1 milhão de vinhos caríssimos. Então, olha só, já que nosso amigo ele quer ostentar, vamos ajudar ele. Então, por que não montar uma adega vitrine? Então, adega tipo vitrine, você tem aquelas adegas mesmo, né? Lógico. Depois, se você quiser entrar num fato mais apurado, por que a gente colocou adega e garagem juntas? Porque normalmente as garagens, elas são realmente lugares que costumam ficar, por exemplo, no subsolo. Então, se a casa tem uma inclinação, foi feita no morro,
a tendência é que a garagem fique no subsolo. E também a grande tendência das adegas, principalmente de vinho, é que seja no subsolo, que seja um lugar mais fresquinho e até mais frio, na verdade, né, para conservar ali o esquema do vinho, né, tudo aquilo que cerca a qualidade e o sabor do vinho e a conservação do vinho. Um outro detalhe também que muitas vezes a gente tem que saber, né, nós, apesar eu no caso eu não tomo vinho nem cerveja, mas eu sei, eu tô ligado na parada. Então, um dos grandes fatores que estraga muito a bebida, né, principalmente as bebidas de rolha, é o quê? É que muitas vezes o cara guarda a garrafa em pé, ou então a garrafa exatamente na horizontal. E quando, né, a regra do vinho é que a garrafa seja guardada inclinada, sempre com o líquido forçando, né, a rolha. Olha só, então isso é coisa que você tem que se atentar. Então, nós temos aí, né, as adegas tipo vitrine, mas também nós temos as adegas de parede, que é simples de tudo fazer, é uma placa de vidro com vários furos só, para colocar a garrafa. Então, olha só como isso é simples. E quanto custa isso? Não sei. Não vende por metro quadrado. Uma outra opção também que nós temos de montar adegas, né, é a própria adega balcão, que no próprio balcão de vidro, lembre sempre que tem que ser de vidro, né? Na verdade, assim, o grande coqueluche de uma adega sempre são as madeiras, né? Mas o vidro ele é muito utilizado em adegas justamente por essa parte, pela parte da exposição, né? Para que a garrafa não fique escondida ali. Então, por que não balcões de vidro como adegas? Então ali o cara já expõe e ali mesmo ele já se serve. Uma outra opção também, como eu acabei de falar para você, né? Normalmente, né, as adegas originais, elas sempre costumam ficar no subsolo. Então, só que muitas vezes essa entrada, porque tem caras aí que realmente levam a sério esse negócio de vinho. Então o cara quer fazer de fato uma adega climatizada, né, que tem ali a climatização controlada e coisa e tal. E muitas vezes o único lugar que sobra para ele fazer essa adega acaba sendo o subterrâneo, o térreo. Então, olha só, existe hoje, né, um estilo de fechamento, né, porque você acaba tendo que fechar a escada, que se chama fechamento tipo escotilha. Não é bem uma escotilha, mas acaba sendo conhecida por esse nome. Dá uma olhada. Bom, e como eu disse para você, né, muitas vezes não basta somente o cara beber o vinho, né, ou a cerveja, ele tem que ostentar. Então o vidro também nessa parte ele entra muito forte como elemento de decoração. Então olha só que interessante, por exemplo, essa ideia muito inteligente, onde eles colocaram ali como se fosse uma vitrine, onde eles vão tomando os seus vinhos e vão jogando as rolhas ali dentro. Porém, muitos clientes gostam de uma bebidinha, né? Às vezes é até decorativo, né? Tem muitos clientes que eu conheço, por exemplo, que nem bebem, na verdade, mas sempre tem aquelas bebidinhas ali para quando vem uma visita, ou mais como item decorativo de fato. Então, que tal um aparador decorado, por exemplo, de vidro? Também, naquela questão, né, a mesma questão dos banheiros lá e da cozinha, que tal um organizador de bebidas de vidro ou espelho? Bom, mas vamos supor, né, que esse cliente aí, ele quer, ali mesmo, ele já gosta de tomar uma. Às vezes o cara chega meio estressadão do trampo e ele quer chegar em casa e quer tomar uma, mas não tem tanto espaço ali para ele, né? Então, mesmo assim, nós podemos ajudá-lo. Então, por que não montar para ele um balcão de vidro? Bom, você viu nessa fotografia, né, que o balcão ele fica muito colado com uma porta que está bem aqui atrás do balcão, né? Então ele tem ali um fechamento, ele tem as portinhas de vidro, ele tem o espaço só para ele passar por baixo e subir. Mas olha só, provavelmente
esse balcão ele fica em um apartamento. Olha que legal, olha só. Então, olha como a beleza do vidro é justamente essa, que ele se adapta a qualquer lugar, e lembra que eu falei? Ele é camaleão. Ele não importa a cor, não importa a tonalidade, não importa muitas vezes a textura, não importa se é necessário ser opaco, se é necessário ser transparente, se é necessário ter uma barreira física ou ser invisível, o vidro ele se adapta a qualquer espaço e a qualquer circunstância. Legal? Porém, se o seu cliente for um cara já mais abonado e tiver um espaço maior, por que não aí, construir balcões iluminados, balcões com vidros pintados? Olha só, isso também é bem interessante. Assim como eu falei também da questão dos aparadores, de repente o seu cliente ele gosta de uma bebidinha, mas ele não tem espaço, ele tem um espacinho ali, ele tem um cantinho na parede que a esposa deixou ele colocar. Ele falou, você quer colocar? Coloca no cantinho da parede. Então, nós podemos ajudá-lo aí com as nossas prateleiras modeladas. Também as prateleiras que a gente consegue colocar em qualquer espaço, mesmo que seja tudo torto, a gente corta o vidro torto e coloca pro cliente lá. Por que não? Vamos ajudar nosso amigo, pô? Então, uma técnica muito utilizada, é você colocar ao fundo um espelho e na frente as prateleiras. Então parece que a sensação que dá, é que a coleção de bebidas é maior, porque duplica no caso. Porém, muitas vezes o cara pensa assim, quer saber? A minha esposa me deu só um cantinho para mim colocar minhas bebidas, mas eu quero, é pequeno, mas eu quero ter um certo glamour. Então, nesse caso, a gente pode ajudar esse nosso amigo, esse nosso cliente, com prateleiras iluminadas. Bom, e como nós estamos falando de bebidas, que tal aí a gente construir móveis personalizados para os nossos amigos bebedores de plantão? Então, os móveis para poder armazenar e até mesmo servir bebidas, eles podem, no caso o vidro ou o espelho, ele pode fazer parte daquele móvel, como um item daquele móvel, ou então ele pode ser de fato um móvel inteiro. Bom, então você percebeu aí que mesmo nas adegas ou nas garagens, lógico, a garagem, ela pode ser uma garagem temática, uma garagem de motoqueiro, uma garagem de carros antigos, uma garagem de carros modernos, de carros caros. Então, tudo aquilo que a gente já falou também pode ser utilizado. Você pode usar, por exemplo, uma mesinha de centro, você pode utilizar um revisteiro, você pode utilizar um balcão, você pode utilizar churrasqueiras, dependendo da garagem. Então, olha só, é que esses itens é só para te chamar a atenção que, lembra que eu falei na última aula, na aula de número 5, mesmo antes de você adentrar na casa do seu cliente, mesmo antes de você adentrar, você já consegue começar a realizar vendas para esse cliente. Então a gente sabe que a área externa, o jardim, fica muito próximo da garagem. Então, de repente, se caso você for convidado para entrar pela garagem, você já tem ali uma opção de fazer suas vendas, de realizar as suas vendas. Bom, e é o seguinte, espero que você já esteja tirando as fotos dos seus trabalhos. Olha só, como eu falei, no final desse treinamento, a gente vai estar realizando, no final não, na verdade, no meio do treinamento, daqui mais 2 aulas, nós já estaremos com as inscrições a todo vapor do campeonato Os Melhores Vidreiros do Brasil. Como eu te falei, essa nossa ação, ela vai durar aí praticamente quase 6 meses. Mas serão várias ações. Esse treinamento é um. Então, esse treinamento, ele tem a finalidade de quê? De mostrar para você que o vidro, ele se adapta a qualquer ambiente. E muitas vezes não tem por que a gente ficar brigando com os nossos concorrentes por aqueles sistemas tradicionais que todo mundo faz. Então, olha só, nós já estamos na 6ª aula,
E olha quantas opções você começou a conhecer que você não conhecia. Ou às vezes você até conhecia, mas quando chega no momento da venda você não se lembra de oferecer para o seu cliente. Às vezes é tão corrida a sua vida que você deixa passar as oportunidades. Bom, então olha só, como você sabe, esse nosso treinamento ele tem um intuito muito importante, que é o intuito, que é a bandeira que nós levantamos de valorizar o vidraceiro, o profissional vidraceiro. Não é para valorizar o Gabriel, não é para valorizar o setor vidreiro, não é para valorizar você especificamente, não. É para valorizar a profissão vidraceiro. Por quê? Não adianta nada você só ser bom e você ter 30 concorrentes ruins. Porque um bom no meio de 30 ruins, ele acaba tendo dificuldade. Porque se o cara recebeu 30 orçamentos de um jeito e só você fez diferente, talvez o seu cliente possa falar, nossa, aquele cara é muito bom. Mas talvez aquele cliente possa pensar, pô, não é possível que 30 caras estão errados e só ele que tá bom, que tá certo. Então olha só, esse nosso intuito é de valorizar o vidraceiro. Então o que a gente quer? Que você tenha mais know-how para poder oferecer os seus produtos, que você tenha mais ideias, que você tenha mais oportunidades, beleza? Então por isso a gente está mostrando para você os ambientes que você pode aplicar o vidro. E os ambientes que a gente vai te mostrar, eles fazem jus a todos os ambientes que se dá para colocar realmente. Todos os ambientes que existem em edificações. Por isso que a gente vai falar sobre escritórios ainda, sobre áreas comerciais, sobre house, sobre lojas. Então, fica tranquilo que ainda não acabou, né? A segunda fase, sobre aplicações. Daí a gente vai falar sobre sistemas. Então eu te falei, poxa, coloca aquela cobertura lá. Tá, mas eu só falei sobre a cobertura. Mas eu não expliquei de fato como se faz a cobertura, quais tipos de cobertura você pode fazer. E aí a segunda fase a gente vai fazer isso. Vou falar sobre coberturas, uma aula só sobre coberturas, uma aula só sobre portas, uma aula só sobre janelas, uma aula só sobre guarda-corpos, sacadas e escadas, uma aula só sobre vidros estruturais e vidros de segurança, uma aula só sobre box e assim sucessivamente, legal? Pode ficar tranquilo, uma aula só sobre fachadas, legal. A terceira e última fase, né, desse treinamento, o que é? É o campeonato. Então você teve a inspiração na primeira parte, começou a oferecer isso para o seu cliente, fotografou e agora você vai expor para os consumidores finais o seu trabalho. Então olha só, olha o que nós estamos fazendo. A gente está te dando ideias para que você coloque em prática e depois para que você exponha aquilo que você está fazendo. E não importa se é uma coisa pequenininha ou se é algo grandioso, porque tem clientes que querem comprar fachadas, tem clientes que querem comprar prédios inteiros de vidro, mas tem cliente que só quer comprar um organizador, tem cliente que só quer comprar uma tábua de vidro, tem cliente que só quer comprar uma adeguinha de parede. Entendeu? Então não importa o tamanho do seu trabalho e se você acha que o seu trabalho é digno ou não. Não, o seu trabalho é digno. Então, independente do tamanho, de quanto tempo você tem ou do tamanho da sua obra, de quantos metros quadrados tem, exponha no campeonato. Tire foto, tire a melhor foto possível e exponha no campeonato, porque isso vai fazer com que nós, vidraceiros, sejamos mais valorizados. Porque pensa bem, se você que é vidraceiro não conhecia esses itens que a gente está mostrando aqui e vamos mostrar muito mais, imagina os consumidores finais que quase nunca têm acesso ao vidro. Entendeu? Então é isso que nós estamos fazendo. A gente quer montar uma grande vitrine onde a gente possa mostrar você, mostrar todos os que são bons. Todos os que são bons para que a gente possa de fato pensar assim, poxa, o arquiteto está lá no Paraná, né? O cara olha lá e fala assim, nossa, rapaz, queria fazer uma obra. Aí ele entra no site, ele olha, pô, olha, esse cara fez uma obra legal e ele é aqui do Paraná. Então eu vou contratar ele, porque eu estou vendo o trabalho dele. Então a gente ainda não tem uma vitrine, nós não temos um campeonato especializado para vidraceiros. E é isso que nós estamos fazendo. Então eu peço, só que não tem como nós do setor vidreiro levarmos essa campanha sozinho. Você precisa contribuir com as suas imagens, com a sua foto. Entendeu? E pode ficar tranquilo que a sua imagem, a sua foto é sua. Não tem perigo de ninguém roubar a sua imagem. Sabe por quê? Porque a gente se preocupou com isso e a ferramenta que nós montamos, quando você sobe as suas fotos no site do campeonato, automaticamente a sua foto é marcada com o seu nome. Então mesmo que alguém pegue a sua foto de algum jeito, ela ficará lá com o seu nome e com o seu telefone.
Então, se ele quiser tirar o nome e o telefone, automaticamente ele vai ter que danificar a imagem e não vai servir para mais nada. Ele não tem como colocar uma tarja preta em cima ou recortar a parte do seu nome e do seu contato. Então, para que nós vamos fazer isso? Porque quando o arquiteto olhar a sua foto, o setor vidreiro não vai ganhar nada com isso. Ele vai olhar a sua foto, já vai ver o seu nome e o seu telefone e já vai ligar diretamente para você. A gente não vai ficar sabendo que ele ligou para você. Mas o que a gente vai querer com isso? Valorizar o nosso mercado. Se valorizar o nosso mercado, o setor vidreiro ganha, você ganha, os clientes ganham, as fábricas ganham, as indústrias ganham, todo mundo ganha. Nesse negócio de expandir o mercado, ninguém perde. Os únicos que vão perder, talvez, são os caras do concreto, são os caras da madeira, mas aí não tem nada a ver com a gente, aí é outro mercado. A gente tem que defender o nosso mercado, que é o mercado vidreiro, entendeu? Então eu peço, estou te convocando, estou te pedindo, já bate nas fotos das suas obras, tá? Independente do tamanho, para que você participe do campeonato junto com a gente. Legal? E lembrando que o campeonato ainda vale prêmio, olha só. Lembrando, o campeonato ele tem uma taxinha de inscrição, que é R$ 49,00. A gente vai pegar esses 40 e todo esse dinheiro que for arrecadado nas inscrições e vai dar para os ganhadores. O setor vidreiro não vai ficar com nada desse dinheiro. Então, olha só para você ver. De fato, é para fomentar o vidro. É para fomentar o mercado vidreiro e é para valorizar você, vidraceiro. Legal? Então depois a gente vai falar mais sobre o campeonato, pode ficar tranquilo, ainda está no começo ainda, a gente está fazendo esse treinamento para que realmente crie aí esse anseio, essa vontade e essa libertação, né? essa ampliação de horizontes para que você de fato esteja munido. Porque se a gente começa o campeonato agora, né, vai ser sempre aquelas mesmas fotinhas de sempre e tal. Não, a gente quer começar o campeonato de fato com fotos diferentes, iguais essas que eu estou mostrando para você aqui. Entendeu? Essas imagens que eu estou mostrando para você aqui, algum vidraceiro fez. Entendeu? É exatamente isso. Então, só que nesse campeonato não. Nesse campeonato, a foto vai ter nome e contato, nome e telefone, que no caso é o seu. Legal? Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Nós estamos aqui valorizando o vidraceiro com muito orgulho e expandindo o mercado com muito orgulho, porque isso faz bem para mim e faz bem para você também. Faz bem para todos nós que estamos no mercado. Ó, até a 7ª aula. E é isso aí, legal? Não esqueça de continuar fazendo seus comentários. Muito obrigado para você que tem comentado, para você que tem compartilhado as suas ideias. Nós temos lido todos os comentários, pode ser que a gente até nem responda, né? Porque acaba não dando tempo, porque é bastante comentário, mas eu pessoalmente e toda a minha equipe lê os comentários. Pra gente é muito importante, inclusive a gente já vai fazendo algumas reformulações, você já tá percebendo, a gente já tá fazendo algumas alterações devido ao seu feedback aí. Legal? Então até a 7ª aula e aquele abraço. Valeu!